Podcast. Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Podcast Mão 172. Ao vivo, mas sem cores, porque tanto eu quanto ele somos do tempo da televisão branco e preto. Maércio Ramos. Ô, Teleco, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pra Vitor Guedes, pros companheiros todos, apoiadores, os amigos. Não importa, porque se a gente, Teleco, é do tempo da TV, né? Preto e branco, branco e preto, não importa, porque essas são as cores das nossas vidas, Teleco. Mesmo você não tendo feito a chamada ou então a apresentação oficial, a formalidade de início, pensando nisso, veja que é uma boa sacada sua. Que bom que somos da geração da TV preto e branco, Teleco. Até nisso a gente é Corinthians, Teleco. Ah, demais, Maércio Ramos. E a gente viu muita coisa bacana, né? A gente viu Sócrates, a gente viu 77, isso aí é uma bênção. Então... Teleco, eu vi Luciano, eu vi Peter. Ô, rapaz, Luciano, meu pai que sempre falava dele. Esse mole. Olha, o cara lento, cara. Pra quem tá nos ouvindo agora, né, e a gente tá falando do Luciano, era um volantão, Black Power, não era, o Teleco? Um bigodinho, acho que ele deixava, não é esse? Lembro raramente, mas ele veio que ele era melhor, né? Ele era melhor do que... Ele era melhor no papel do que em campo, né? Quantos que a gente viu, né? Verdade. O apelido dele era Luciano Coalhada, né? Isso mesmo, é esse mesmo. Então é esse aí mesmo. Que bom que a gente tem hoje um Maicon, um Gabriel. São os tempos, né? De tempos em tempos, o Corinthians vai acertando a dupla de volantes. Você lembra bem cada volante, cada dupla de volante que tivemos, hein, Teleco? Brincadeira. A gente teve muita gente boa e muita gente ruim jogando, né? Eu até tava falando que o pessoal fala. Hoje a gente não tem grandes perebas no time, né? Se bem que nós temos. Bem, vamos chamar a nossa corneta oficial, a nossa vuvuzela da Zona Leste, Dr. Vitor Guedes, para falar sobre o jogo de ontem, cornetar e elogiar. Bem-vindo, Vitor Guedes. Olá, Teleco, Vessa, amigos e apoiadores do Podcast Mão. Podcast Mão, que é o Podcast Mão líder, né? Líder, 8 pontos à frente do líder, a melhor campanha da história dos pontos corridos, uma campanha fantástica, como foi muito boa a atuação do Corinthians com o Atlético Mineiro. Eu fiquei muito satisfeito com a atuação, me lembrou o jogo contra o Palmeiras, que jogou fora de casa, com o estádio contra, enfim, tem uma atuação absolutamente segura, parecia que o jogo era Itaquera, o Corinthians em nenhum momento perdeu o controle do jogo. Matou o jogo quando precisou ali. O único momento de risco ali foi quando estava 1-0. O Cássio fez uma defesa no pé do Casares e o Robinho chutou uma bola de canela. No mais, o Corinthians foi muito bem. Eu queria destacar aqui a atuação do Jô, que já é normal, há muito tempo eu elogio o Jô, que cala Rodrigo Vessone a cada gol. Jô que, como disse Teleco Press no Twitter, fez seu 13º jogo para valer 11 gols. Enfim, uma atuação muito boa do Jô. O Fagner foi excelente no jogo, o Balbuena foi muito bem no jogo também. E eu queria destacar o Maicon, que é um personagem pouco falado. Impressionante como o Maicon dá hit pro time, faz o time jogar. Perdeu um gol, é verdade, mas participou no primeiro gol do jogo. Participou do segundo gol, participou de quase toda a jogada de ataque. Marca, cria arma e não aparece tanto assim. Queria destacar o Maicon, muito boa atuação do Corinthians. Corinthians que tem tudo para ser a melhor campanha da história em qualquer turno, né? O Palmeiras fez 44 pontos no segundo turno do ano passado, o Corinthians já tem 44 no primeiro. Além de ser o melhor primeiro turno de todos, vai ser o maior turno sábado contra o Sport Itaquera. Então fiquei muito satisfeito com a atuação do Corinthians, com o Fábio Carille. E como eu sou a pessoa mal-humorada do podcast Mão, vocês só veem um lado positivo, eu tenho que lembrar que o Corinthians ganhou, apesar da presença ridícula, patética, mais uma vez, de Giovanni Augusto. O lance do cartão amarelo resume a atuação dele. Ele perdeu a bola, fez uma falta estúpida e tomou amarelo. Enfim, uma atuação ridícula, mais uma. Tanto que ele teve que improvisar o Camacho ali no segundo tempo, porque estava comprometendo e ridículo, enfim.
uma hora volta já, o Marquinhos Gabriel, depois do jogo contra o Sport, vai ter uma folga aí, o Chapecoense vai viajar, quando você vai ter tempo de recuperar, porque tá fazendo falta. Giovanni Augusto destoando muito. Agora atuação tranquila, tá mais de 45 mil pessoas no Mineirão, uma atuação bastante segura. E a Anteada que inventa a crise, 2 tropeços ao fim do mundo, o Corinthians segue invicto, fechará o turno invicto, né? Depois eu vou voltar mais tarde no meu tchau para dar o palpite, mas o Corinthians está muito bem, obrigado, e a chance de perder o título brasileiro é cada vez menor, né? Nessa rodada ganhou um jogo mais difícil que o Grêmio, que também ganhou, o Palmeiras ganhou, e o Santos tirou de vez qualquer chance do Flamengo. Então um time a mais saiu da briga, a distância foi mantida, o Corinthians jogou fora de casa e tirou mais uma rodada da frente. Ótima rodada para o Coringão, então. Eu acho que muito difícil a quarta força, que já está na Libertadores, né, perder mais um título, tá certo? Fique com o papo de vocês aí, e eu queria deixar essa pergunta para vocês. O que vocês acham do papel de Maicon? Já que eu estou gravando, não estou participando ao vivo com vocês, eu acho que o Maicon tem feito a diferença tática nesse time aí. Bobagem falar que o Rodriguinho tá jogando, fez um golaço, a gente sempre destaca. Jô, absurdo, Carille, Balbuena, Cássio, Fagner, que foi muito bem. Mas eu acho que o Maicon é um personagem pouco falado, que tem jogado muita bola. Eu queria ouvir a opinião dos colegas. Vitão, com todo respeito, assim, antes de anunciá-lo, o Teleco falou assim: Vitão, vuvuzela da Zona Leste e tal, a gente não tem grandes perebas, mas vamos ouvir Vitor Guedes. Aí você vem com Giovanni Augusto, Vitão, assim, eu não acho o Giovanni Augusto um pereba. Respeito, claro, desses todos que o Corinthians tem apresentado, jogado e que tem entrado em campo, o Giovanni Augusto, para mim, é o que mais destoa. Mas o Rodriguinho já destoou também, né, Teleco? Ele já destoou, né? Mas sei lá, né? Que nem meu amigo Ednei Santos, apoiador aqui do Podcast Mão, tava falando, né? Eu acho que qualquer jogador, desde que ele tenha foco no jogo, eu tô satisfeito. Assim, né? Se ele é bom ou se ele é ruim, é um problema de quem trouxe, né? Assim, o jogador não tem culpa de ser ruim, tem culpa quem contratou, porque achou que ele podia ajudar o time, não tinha dinheiro para comprar alguém melhor, aí a culpa é dele que não arrumou mais recursos e assim por diante, né? Teleco, mas jogador desfocado, eu acho que o Giovanni ainda é meio desfocado, né? Porque ele não é mau jogador. Nós vamos nos colocar como uma pessoa que tem o poder de indicar ou de contratar para o Corinthians. Giovanni Augusto, a gente imaginava que fosse jogar melhor no Corinthians. Talvez ele não esteja, como você está dizendo, focado naquilo que ele tem que fazer, que é jogar bola, jogar bem ou então se entregar. Mas ele é um jogador que tem uma qualidade que pode ajudar o Corinthians. É que ele não está com esse foco todo. Tô contigo nessa aí. A gente já teve jogadores que eram muito bons tecnicamente, mas eles faltavam um pouco na entrega. Mas assim, uma coisa acabava compensando a outra, né? Mas do jeito que o Corinthians joga, acho que precisa de muita entrega, né? O Vitão também estava elogiando o Maicon. O Maicon talvez seja um... É difícil falar que é o melhor jogador, né? Que é a grande estrela do time. Acho que agora é o esquema que o Corinthians joga, né? Não é nem um jogador específico, né? Mas é esquema, dedicação e entrega. Mas o Maicon, ele tem ido muito bem, né? O Maicon, assim, não chega a ser uma surpresa, né? O Maicon era um ótimo jogador na base, foi bem demais na Ponte Preta e tá indo muito bem no Corinthians, né? Sinal que jogador bom não tem idade. O que falta, talvez, às vezes, é maturidade, né? Físico, como o caso do Pedrinho, né? O Pedrinho tem muita bola, mas fisicamente a comissão técnica tá falando que ainda não é hora dele. O que você acha do Maicon, Márcio? Eu acho ótimo jogador, de uma postura tática, como você estava dizendo aí, o grande jogador do Corinthians, o grande destaque do Corinthians hoje é o coletivo, é o tático, é a forma como os jogadores se entregam, né? E acho que encarna bem essas colocações todas, né? Essa somatória. O jogador Maicon, gosto pra caramba. Aí você falou, foi muito bem na base, foi muito bem quando emprestado pra Ponte Preta. Sabe o que eu penso, Teleco, que essa coisa do jogador jovem que sobe, que foi bem, foi destaque na base e de repente tem que ser bom também no time principal, me remete ao Casagrande. Casagrande, quando começou, era um bom jogador. Foi emprestado para Ponte Preta, para Caldense. Não foi isso? Na Caldense ele se destacou, voltou para o Corinthians e foi o artilheiro que foi, jogou com o Sócrates, naquele Corinthians maravilhoso, que tinha Sócrates, Zenon, Casagrande, mas tinha Taliba também, porque alguns jogadores faziam
com que os outros jogassem. Então o Maicon, para mim, está nessa escala. Jogador que saiu emprestado, ganhou experiência, voltou para o Corinthians, não sentiu o peso mesmo tendo saído da base. O Arana num caminho inverso. O Arana nem saiu para uma equipe para ganhar experiência. Ele até saiu, né? Você lembra? Ele foi pro Atlético Paranaense. O Arana. Aí ele só voltou porque teve um problema com o lateral. Não foi? Isso. Machucou o lateral. Não é que machucou, o Fábio Santos saiu, né? De repente. Isso mesmo, Fábio Santos saiu. Isso mesmo. Aí falaram, volta o Arana. Mas certamente ele ia ter um grande ano lá no Atlético, né? Bom, então, foi o caso do Maicon na Ponte Preta. O assunto é o Maicon, que citou o Vitão e para mim citou muito bem. Acho o Maicon um grande jogador, o que ele trabalha com aquela perna esquerda, a visão de jogo que ele tem. Eu acho que a gente está nesse caminho aí do Maicon como um dos principais jogadores. É que é difícil se apontar o principal em função do coletivo, né, Telé? Se você for colocar um jogador que realmente muito acima, né, é o Jô, né? O Jô... bom. O Jô tá numa fase Se surpreendeu também? Né? Assim, né? O problema do Jô foi que ele jogou a carreira dele fora durante muitos anos, né? Ele, fora de campo, ele não investiu no Jô dentro de campo, né? O que é um pecado, né? Bela colocação. Eu até coloquei o gol do Adriano, né? Que foi um Atlético Mineiro e Corinthians marcante, né? Foi o lance do Sheik pro Adriano. Não foi no Pacaembu contra o Atlético Mineiro, não foi isso? Foi isso, né? Que lindo. Foi um jogo maravilhoso do Corinthians, né? Nossa. Quem tava lá não esquece. Não. E o Adriano também aconteceu isso, né? O Adriano era pra ser hoje o titular da seleção brasileira. Talvez não hoje, mas em 2014 certamente, né? Que jogador. 2010 também, né? Muito mais jogador que o Luiz Fabiano. E não foi, porque ele estava preocupado com coisas fora de campo, né? Independente de problemas pessoais dele, ele estava mais ocupado fora de campo que dentro. E, infelizmente, não rendeu como deveria, né? O Adriano. E a gente pode colocar isso aí para muitos outros jogadores, né? Quantos jogadores que a gente não viu? Mas o Jô deu a volta por cima, né? Conseguiu pelo menos dar essa volta por cima. Parou no momento, parou com o fora de campo, com o extracampo, no momento em que ele tem ainda condições físicas de render como ele está rendendo. A mim surpreendeu, porque eu não imaginava que o Jô ia dar tão certo como está dando, porque ele não só faz gol, né, Teleco? Ele ajuda também o time, então, tem a bola, né? Quantas vezes com o Flamengo você via? Ele tava lá no campo adversário. Eu acompanhava, ele voltava correndo pra área, saía a bola e já tava de novo no campo adversário. Pô. Não, isso é legal pro Carille, que faz um trabalho tático e que é adepto do 100% tático em detrimento da qualidade técnica de cada jogador. O Jô caiu como uma luva. E mais do que isso, tem feito os gols, porque não adiantava nada também, então não adianta nada. Você vê como você destacou aí um jogo contra o Flamengo, que tá lá na frente, daqui a pouco, quando você pisca o olho, ele já tá ajudando a defesa, quando você acha que ele tá na defesa ainda, ele já tá lá no ataque. Se não fizesse gol, porque a missão dele é fazer gol. E ele tem feito, né, Teleco? Ele faz muito gol, né? Aliás, quem fez gol nessa quarta-feira também foi o Rodriguinho, né? Você tá falando do Rodriguinho, mas eu acho que ele tava devendo desde que ele foi pra Austrália, né? Eu só notei que ele voltou ontem. Não que ele foi mal, mas a gente esperava mais do Rodrigo, né? Ele, puxa vida, ele tá em ótima fase, fazendo gol pra Chu. Aí de repente deu essa caída aí meio inexplicável pra nós, né? Porque a gente tava acostumado com aquele Rodriguinho. Bom, primeiro que a gente teve um Rodriguinho que ninguém nem falava que ele seria titular e um dos líderes do Corinthians e um dos principais, se não o principal jogador da conquista do Campeonato Paulista. Aí, de repente, a gente quer ver o Rodriguinho sempre bem. E como você disse, depois da seleção brasileira, aí não vimos o Rodriguinho das finais do Campeonato Paulista e a gente tava, mas será que a seleção já estragou o Rodriguinho? Não, ontem voltou a ser o Rodriguinho decisivo, que a gente viu principalmente nos jogos finais do Campeonato Paulista. Eu acho que essa queda, nem sei se foi em função de seleção brasileira e tal, mas como a gente estava acostumado com o Rodriguinho em alta, a gente que viu um Rodriguinho sempre em baixa, então a gente queria aquele Rodriguinho, mas eu acho que ele tem essa condição de não ser só um coadjuvante no Corinthians, acho que ele pode ser um jogador principal, aquele que é mais cerebral, até que o Jadson volte, porque o Jadson estava sendo o coadjuvante do Rodriguinho em muitos jogos, né, Teleco? Então, quer dizer, com o Jadson fora, a gente depende muito do Rodriguinho, e ontem ele fez a diferença para mim.
E por falar em Jadson, né? Hoje o nosso companheiro aí, Rodrigo Vessoni, ele informou que ele deve voltar dia 19 de agosto, né? Um pouquinho antes contra o Vitória, né? O Corinthians, depois do jogo desse sábado, ele vai ter 14 dias de folga, porque não tem jogo da Sul-Americana. E a Chapecoense... E o do brasileiro é contra a Chapecoense, né? É isso, que ficou pro dia 23, porque a Chapecoense tem a Copa Suruga. Isso. Não confunda com Suruba. E Não, ainda tem o jogo com o Barcelona. Também, deixa pro final do programa. Ou então pro próximo programa a gente falar sobre o assunto. Não, brincadeira, Pelé. Então, quando ele vai ter esses 14 dias, vai recuperar os jogadores, né? O Pablo, se a condição dele continuar a mesma, né? Se a gente não tiver novidades, ele deve voltar no dia 7 de setembro apenas. E o Pablo, hein? O procurador advogado dele foi cantar de galo, levou uma invertida do Flávio Adalto, né? Que a gente já criticou bastante em outras oportunidades, mas nessa foi bem demais, né? Se tá bem. Aí, tá ótimo. Mas se não quiser jogar, a fila anda, né? Com Pedro Henrique, inclusive. A fila anda, tem andado bem. Pedro Henrique tem dado conta do recado. Eu acho que o Corinthians... ali na frente tem o Léo Santos, daqui a pouco volta o Delamore, nem estou comparando qualidade técnica de jogador para jogador, que a pergunta sua é sobre o Pablo, em função do procurador, do advogado, desse falastrão aí. Mas tomou uma invertida que precisava. Sabe por quê, Teleco? A gente fica muito refém desses representantes, a gente que eu digo os clubes, né? E especificamente a gente quer falar e gosta de falar e só fala de Corinthians. Pô, não pode um cara fazer o que ele quis fazer com o Corinthians, jogando em rede social ou mandando recado que a negociação com o Pablo, que ele fica até dezembro e daí vai seguir o caminho. Pô, essa invertida foi boa. E partido do Flávio Adalto tem que bater palma mesmo, porque a gente criticou muito, né? Lógico, foi bem demais. Eu fiquei muito contente com isso aí. Tanto que ele também já deu uma afinada nessa quarta-feira. Não é bem assim, eu tava nervoso, o Flávio Adalto, meu parça tava nervoso também. Não é bem assim não, né? Ele achou que a torcida do Corinthians ia cair matando a diretoria, né? Por mais que tenha acertado ou errado a diretoria, não é pra tratar Corinthians assim, muito menos tentar manipular a torcida. Acho que depois do Guerreiro, a torcida ficou meio vacinada. Mas o que você acha aí desse jogo contra o Sport, que já temos 34 mil ingressos vendidos e, como diria uma certa pessoa, é um baita público, você não é? Eu acho que é um baita público e será um baita jogo. Você coloque aí 34.001, porque o meu eu garantirei amanhã, só falta pagar. Claro que é como jogador que só falta assinar, mas já está guardado o dinheirinho para comprar, porque esse eu faço questão de estar na arquibancada, porque será uma grande festa. E assim, a torcida do Corinthians não faz festa antes. Quando eu digo aqui, como a gente está gravando antes do jogo contra o Sport, pós a vitória contra o Atlético Mineiro, que vitória, que Corinthians poderoso no Mineirão. Então, quer dizer, faz questão de estar na arquibancada, vivendo esse clima que a torcida do Corinthians está vivendo. E para falar desse clima, Teleco, só volto no assunto Pablo, porque se não fosse esse Corinthians, essa diretoria dar mostras de que errou, mas acerta bastante também. Acertou numa série de não fazer loucuras, o dinheiro não existe, o estádio é oneroso, é difícil de pagar, então tudo isso faz com que essa diretoria e outras diretorias terão problemas financeiros, então faz questão de estar na arquibancada, quero sentir o mesmo clima que essa torcida vem sentindo, e é um clima muito legal, há uma atmosfera muito positiva dos jogadores com a torcida. Então esse público de 34 mil pode ser que vai bater 40, tenho certeza. Previsão do tempo para sábado é uma previsão legal, isso tudo ajuda. 40 mil torcedores num Corinthians em Sport, num Corinthians em estado de êxtase, já campeão do primeiro turno e que eu acho que caminha a passos largos para na 13ª, claro, é cedo e tal, mas tô apostando assim, a continuar do jeito que continua, esse Corinthians estável, que não é um Corinthians aventureiro que tá fazendo isso que daqui a pouco vai degringolar, né, Renato Gaúcho? É um Corinthians forte mesmo, poderoso, bem armado, bem treinado, com um treinador capacitado, competente como o Carille. Na 13ª rodada aí do segundo turno, acho que a gente já começa a querer soltar o grito. É cedo, até um apoiador, não me lembro qual, falou assim, pelo amor de Deus, não fala de favoritaço, que isso é zica. Não tem zica.
os números estão aí. A continuar assim, é um Corinthians fadado ao título muito antes do campeonato terminar, né, Tele? Rapaz, mas você é muito apressado. Eu ainda Não tô contando que ainda falta um ponto para escaparmos do rebaixamento. E seria histórico, porque seria a primeira vez que um time ia garantir a permanência na Série A ainda no primeiro turno. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. A campanha é histórica. Esse time é histórico, um time que ninguém botava fé. A tal da quarta força. Quarta força é o meu saco. A tal da quarta força, e eu gosto quando você coloca essas coisas de quarta força nas suas redes sociais, Teleco. Porque eu não consigo conceber essa ideia das pessoas terem falado lá atrás e hoje elas ficam quietinhas. Mas tudo bem, hoje elas ficam quietinhas no canto, como quem diz, não falei nada lá atrás, ou então eu falei lá atrás da quarta força. E agora eu fico quieto. Essa quarta força é campeã paulista, essa quarta força é um time muito organizado, essa quarta força lidera o campeonato, os números são maravilhosos e os números estão aí, Teleco. Eu sei que você acha que eu sou muito apressadinho, otimista demais, mas esse Corinthians nos deixa muito otimistas. Os números são impressionantes, Teleco. Márcio, eu vou te falar uma coisa. Eu comemoro meu aniversário no dia do aniversário, não um dia antes. É assim que funciona comigo. Eu comemoro no dia do aniversário, mas eu começo a beber uma semana antes, beber mais uma semana antes. Aí no dia do aniversário eu... Então, eu acho que o Corinthians vai jogar com Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Arana. Gabriel, Maicon, Giovani, Rodriguinho e Romero. E Jô. Aí tem duas coisas, né? O Romero deve se ficar bem para esse jogo neste sábado. O Marquinhos Gabriel, pelo que foi divulgado ontem em matéria do Globo Esporte, não deve estar disponível para esse jogo contra o Sport. E como o Corinthians não vai treinar pelo desgaste, né, que foi o mesmo esquema que foi contra o Atlético Mineiro, deve entrar o Giovanni Augusto mesmo, né? Vamos ver se ele joga melhor. Qual é o seu palpite, Márcio Ramos? O time, eu acho que vai ser esse aí mesmo. Se bem que eu gosto, não que vai deixar o Romero estando bem na reserva, mas é só antes do palpite. O Cleison foi bem, não foi, Teleco? Eu achei que ele foi muito bem, né? Com o jogo contra o Flamengo. Eu não achei tudo isso, mas eu tava no estádio, né? Então, no estádio você tem uma percepção diferente, né? Verdade. Você tá lá envolvido com o jogo, você tá na arquibancada, você não tem aquela percepção que você tem vendo pela televisão, sossegado, né? Especialmente isso. Você com aquelas cervejas dinamarquesas aí ao seu lado, aqueles acepipes com aquelas gueixas levando pra você na mesa. Aqui é cerveja quente, não tem? Aqui é Corinthians, porra. Cerveja dinamarquesa, é coisa dos outros times aí, pô. Mas, Márcio, o que você achava de, em vez de jogar o Giovanni Augusto, a gente colocar um Neto na meia esquerda, hein? Você tá louco? O Eterno Xodó? O Eterno Xodó. Aliás, eu queria conhecer o Neto. Ô, Marcelo, conta pra mim aí como que a gente pode encontrar o Neto, por favor. Então, é assim, ó, o evento do Neto vai acontecer no dia 2 de setembro, em comemoração ao aniversário do Corinthians, aniversário do bairro do Ipiranga, dia 2 de setembro, das 13 horas às 16 horas, tá? É um evento fechado, é um evento para você, torcedor, que tiver interesse, você vem na loja, tá? Faz uma compra acima de R$200 e você ganha um convite. Existe o convite VIP, que você não pega a fila, mas aí você entra em contato com a loja, fala com os nossos vendedores que eles vão te explicar e dar maiores informações em relação ao evento e a todos os kits que são vendidos, o que contém o kit, tudo direitinho. Não deixe para a última hora, venha, se antecipe ao evento, garanta o seu convite para ver o grande craque, camisa 10 do Corinthians, um dos principais jogadores que participaram do primeiro título do Campeonato Brasileiro do Corinthians, que foi o abrir das portas do Corinthians para hoje ser um dos maiores clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial. Teco, antes da gente ter falado do Neto, você tinha me perguntado o palpite, eu saí falando do Cleison, né? E aí você puxou o Giovanni Augusto, que tal o Neto jogar no lugar do Giovanni Augusto? Com o Neto,
com o Neto, o eterno xodó da Fiel. Gritei muito. Neto! Nossa, com o Neto 4-0 Corinthians, sem Neto e com Giovanni Augusto 3-0 Corinthians. Veja que com um ou com outro, claro que a realidade é Giovanni Augusto 3-0 Corinthians. Eu vou de 2-0 Corinthians. E aí, Vitão, qual que é seu palpite? Sem Neto mesmo. Então, amigos do Podcast Mão, ouvintes, apoiadores, voltei pro meu tchau para dizer o vai Corinthians a lá Teleco e para dar meu palpite de jogo contra o Sport. Bom, enfim, eu que quase sempre vou 1-0, tô tão empolgado com a adição do Corinthians, enfim, que eu vou dobrar, trucar, vamos de 2-0 Corinthians contra o Sport. Eu acho que o jogo vai deixar mais um, outro deixa para vocês escolherem. 2-0 Corinthians contra o Sport. Corinthians vai fechar o turno com 47 pontos e vai jogar o segundo turno ali tranquilamente para fazer no máximo 50% dos pontos para ser heptacampeão brasileiro, tá certo? 2-0 Tibão, um abraço e alá Teleco, vai Corinthians! E com isso nós vamos embora, né? Termina o Podcast Mão 172. Um abraço, Maércio Ramos. Um abraço, Teleco, Vitor Guedes, apoiadores. Quero deixar aqui um beijo carinhoso para Andréia Mantovani, apoiadora, brava, fica doida da vida. Essa rasga o verbo, essa é corintiana dos tais 4 costados aqui. Teleco, grande abraço para você, Vitão, todo mundo que nos apoia, que nos ouve, sempre um prazer, uma alegria muito grande. Tô batendo asa! Um abraço a todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Podcast.